Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Para mim é um momento feliz, de alegria, todas as vezes que eu sento para fazer um vídeo, falar com vocês e falar da palavra de Deus. Antes de eu começar meu trabalho aqui na minha oficina de costura, eu falei, vou falar um pouco de um assunto que eu admiro muito na Bíblia Sagrada e que eu gosto muito. De todos os profetas que eu amo muito na Bíblia, mas um que eu admiro é o profeta Daniel. E eu espero que quando eu estiver lá no céu, gostaria de passar algumas horas sentado ao lado de Daniel, conversando com ele, para que ouvir da boca dele a experiência que ele teve dentro de Babilônia, dentro do palácio, né? Isso aí me fascina. Então, eu gosto muito da história de Daniel, das profecias dele. Às vezes eu fico assim encantada ao ler as profecias. Como pode um jovem dedicar-se tanto, né? Se colocar nas mãos de Deus para Deus usá-lo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico. E vocês sabem que quando Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, na primeira invasão, que ele invadiu por 3 vezes, na primeira invasão ele já levou Daniel, era um adolescente, ele com seus companheiros eram adolescentes. Eu fico imaginando o coração de Daniel naquele momento ali, né, sendo levado, levou muitos dias, muitos meses viajando, talvez em situações precárias, andando talvez descalço, amarrados. Então a gente fica imaginando, né? O que será que passava na cabeça de Daniel e dos seus companheiros? Mas quando chegou em Babilônia, o rei mandou que escolhesse as pessoas que fossem da linhagem real e fosse levado para o palácio. E Daniel era da família real. Então Daniel foi levado com seus companheiros para o palácio. E no verso 8, isso me fascina. No capítulo 1 do verso 8, ele diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse de não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, aí o chefe dos eunucos diz assim, mas eu tenho medo, meu senhor, o rei. Eu posso perder minha cabeça, porque o rei, quando vocês forem levados à presença dele, vocês vão estar magrinho, abatido, e aí eu posso perder a minha cabeça. Mas aí Daniel disse para ele, olha, por favor, faz uma experiência conosco por 10 dias. Só nos dê legumes a comer, lógico, frutas, né? Por favor, faz uma experiência. Se depois de 10 dias, eu acho interessante isso, né? Daniel disse assim para ele diz assim, e o cozinheiro então fez conforme Daniel falou, mas Daniel, um pouquinho aqui antes, disse, depois compare a nossa aparência, ele disse, dados os jovens que comem das finas iguarias do rei, dependendo de que você enxergar, ele falou para o eunuco, dependendo de que você enxergar, aí você decidirá o que você faz conosco. Porque Daniel já estava decidido, nós não vamos comer a comida do rei. Se nesses 10 dias você achar que nós não melhoramos, aí você decide o que faz com a gente. Entendeu? Ele estava decidido. Isso me fascina. Sabe, é nas entrelinhas que a gente encontra coisas assim preciosas. E quando eu li assim, eu fiquei pensando, porque ele não falou assim, bom, depois de 10 dias, se você achar que nós não melhoramos, então nós comemos a comida do rei e pronto. Não. Ele disse, depois de 10 dias, se você achar que nós não melhoramos, que nós estamos abatidos, aí então, você decide o que fazer conosco. Porque nós já decidimos. E eles permaneceram firmes nesse propósito, né? Tão firme que chegou a um ponto que Aspenaz aqui ele fez o que Daniel pediu.
Bom, uma coisa me chama a atenção. Não era só os 4 que estavam ali no palácio do rei de judeus. Tinha mais jovens. Tinha muito mais. Por que será que se destacou Daniel e seus companheiros? Pela obediência ao Deus vivo, ao Deus do céu. Aí faz a diferença na vida de qualquer pessoa, quando ela toma a decisão de ser obediente a Deus. E ali, dentro do palácio, a mentira corria solta. A desonestidade para com o próprio rei. O rei tinha um bando que ele chama aqui de magos, de astrólogos, que ficava cercado do rei. Quando o rei tinha um problema, dormia mal, teve um sonho, o rei chamavam eles, e eles lá falavam muita bobeira para o rei, para consolar o rei. E Deus sabia disso. Mas olha, eu fico maravilhado de ver a atitude do nosso Deus. Que Deus incrível é esse? Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor. Um sonho que está aqui no capítulo 2. Um sonho impressionante. Deus usou o rei para falar para nós profecias do futuro, coisas incríveis que iriam acontecer até a volta de Jesus. E Deus deu esse sonho para o rei. E o rei ficou impressionado no sonho, com aquilo tudo que ele estava vendo. Mas o que Deus fez? Chegou de manhã, quando o rei acordou, ele esqueceu do sonho. Ele sabia que era importante o sonho, que tinha uma grande importância, mas só que ele esqueceu o sonho. Ele falou, mas não tem problema, eu vou chamar meus magos, meus astrólogos aqui, os feiticeiros do reino, e eles vão dizer o meu sonho. E chamaram, foram todos parar na presença do rei. E chegando lá, disseram para o rei, ó rei, né? Bajulando o rei, viva para sempre. Ele disse, conte-nos o sonho, rei, e nós daremos a interpretação. Deus queria dar uma lição naqueles magos mentirosos, naqueles feiticeiros mentirosos. E o rei disse para eles, o que eu sonhei, eu não sei. Mas eu quero que vocês me contem o sonho. Que aí eu vou ver, acreditar que a sua interpretação é verdadeira. Aí eles disseram assim, então os caldeus, os magos, os feiticeiros, os astrólogos, eles responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhantes coisas de um mago ou encantador de um caldeu. Isso que o rei exige é difícil, eles disseram, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esse não mora entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou furioso. O rei descobriu que até então ele tinha sido enganado por aquela corjas que estavam ali, na presença dele. Então saiu um decreto, no versinho 13 do capítulo 2, saiu um decreto. Saiu esse decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Saiu a ordem. O rei era assim, era 8 ou 80. Então, já saiu um decreto de morte. Para aqueles, é o fim dos mentirosos. Todo aquele que pratica mentira. A Bíblia fala que são filhos do diabo. Porque o diabo é mentiroso, ele mentiu desde o princípio, continua mentindo e vai mentir até a volta de Cristo, enganando as pessoas. Toma cuidado para você não ser enganado por esse ser. Não subestime esse ser. Você não imagina o que ele é capaz de fazer para levar você para a perdição.
Então, e aí, como Daniel e seus companheiros era um dos sábios de Babilônia, já foram buscar também Daniel. E aí Daniel escuta, espera um pouco, mas o que está acontecendo? Por que esse decreto de morte? O que nós fizemos? Aí então, Arioque explicou o caso a Daniel. Falou, olha, Daniel, aconteceu assim, assim, assado. E eles não conseguiram falar o que o rei tinha sonhado. Aí Daniel pediu, leva-me à presença do rei, que eu vou falar com ele. Então ele foi levado à presença do rei, né? Então pediu um tempo para o rei. Ó rei, dá-me um tempo. Dá-me um tempo que eu darei a você a interpretação. Então o rei concordou, deu um tempo. Então eu fico imaginando agora quando Daniel chega e reúne os seus 3 companheiros e diz para ele, Misael, Anania e Azarias, nós estamos em maus lençóis. Porque os nomes deles foram mudados, vocês sabem, né? O rei teve o capricho de mudar o nome deles. Daniel passou a chamar Beltesazar. Depois ele mudou o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome dos outros 3. Tudo, eles queriam apagar da mente desses jovens o Deus verdadeiro. Então eles puseram outros nomes, cada nome tinha um significado. Eu esqueci de trazer comigo aqui o significado de cada nome, mas cada nome tinha um significado. Então ele disse para Ananias, para Azarias, para Misael, nós estamos em maus lençóis. O rei teve um sonho, ele não lembra o sonho. E ele chamou todos os magos, encantadores, os sábios, feiticeiros, e ninguém conseguiu resolver. Então saiu o decreto de morte. Eu fui lá e pedi para que não matasse os sábios e que me desse tempo para nós, para que Deus revele a nós o sonho do rei. Irmãos, que oração foi feita naquela noite. Como eles chegaram diante de Deus, do Deus verdadeiro e poderoso, o Deus que revela os segredos. E ele chegou diante de Deus, suplicando a Deus que Deus desse a ele o sonho que Daniel teve, que o rei teve, para que ele pudesse dar ao rei a interpretação. Foi uma noite muito solene, mas Deus atendeu a oração de Daniel, com seus companheiros. E Daniel, ele sonhou o mesmo sonho do rei. Impressionante, meu. É uma coisa impressionante isso. E Daniel, então, ele louvou o nome de Deus. Então ele disse, bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos entendidos. Ele revela o profundo do escondido. Conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Que oração incrível de louvor! Que louvor, que adoração a Deus! Porque Deus atendeu a sua oração. Que Deus magnífico é esse, gente? Que Ele se inclina para atender a oração de 4 jovens, ainda adolescentes. Mas, e Daniel então, ele foi falar com Ariote e disse, me leve à presença do rei. E quando ele chegou na presença do rei, que ele tinha, né, já na atenção dele, queria acabar com todo mundo, né, mas Daniel chegou lá, entendeu? Ele disse, não mate os sábios, né, me leve à presença do rei. Então, depressa, sabe?
Arioque levou depressa Daniel na presença do rei. Só que Arioque era um pouco assim, orgulhoso, também outro mentiroso, né? Porque ele diz assim: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. Ele não achou. Daniel que pediu para ele levar ele na presença do rei, né? E o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar na corte de Babilônia, né? Você é capaz de me contar o sonho e a sua interpretação? Daniel falou para o rei: olha que testemunho, ó rei, vive para sempre. O caso que o rei pede é difícil. Ninguém aqui na terra, o rei, pode fazer isso, a não ser o Deus do céu. Os Babilônia era cheio de deuses. Tinha Deus Marduk, tinha Deus Belsazar, mas tinha Deus de todos os tipos. Mas Daniel agora, no meio de toda aquela nação pagã, no meio de todo aquele coisa, diante do rei, o monarca, o homem mais poderoso da terra, Daniel exalta o nome do Deus Altíssimo. Ele disse: não há Deus que possa revelar o segredo do rei, a não ser o Deus dos céus, o Deus Altíssimo. E Daniel então conta toda a história dos animais, dos 4 animais, né? Que você estava vendo, o rei, que ele foi contando, uma grande estátua, você teve uma grande estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, e foi descrevendo. O rei falou: gente, é isso mesmo que eu sonhei. O rei foi ficando maravilhado. Ele foi ficando encantado de ver a sabedoria que tinha em Daniel. Entende? E assim, Daniel contou o sonho. E o rei falou: é isso mesmo. Exatamente isso que eu sonhei. E agora, o rei estava preparado para receber a interpretação. E ele começa: tu és a cabeça de ouro. Ele começa a descrever. Não dá tempo, moço. A gente não dá tempo a descrever aqui, né, o significado de cada coisa. Eu só quero ficar na história e na grandeza desse Deus. O que ele é capaz de fazer para um jovem que decidiu, que propôs no coração de ser fiel a Deus. E ele engrandeceu a Daniel e seus companheiros. Ele pôs Daniel como governador, como chefe de todos os reis, de todos os magos, e também deu cargos aos seus companheiros, a Sadraca, Mesaque e Abednego, que era o nome que eles receberam agora. Eles receberam cargos influentes, né, no reino. E com isso, eles ficaram mal vistos diante, em vez de serem felizes, porque Daniel livrou eles da morte, mas eles ficaram com inveja. E Nabucodonosor, com toda aquela arrogância, e você, por que você é só a cabeça de ouro? Eu quero ser o de ouro o corpo todo. Aí foi onde que ele mandou fazer uma grande estátua. E passou um decreto que toda a nação, todas as tribos, as 120 províncias, tudo que viesse, junto com ele ia inaugurar a estátua e que todos iam se prostrar diante da estátua. Ali estava judeus, estava... Que situação! Que situação! Não sabemos o porquê que Daniel não estava junto. Eu imagino particularmente que o rei quis poupar Daniel, porque ele sabia que Daniel não ia se dobrar diante da imagem, da estátua. E eu imagino, por isso que Daniel não consta na Bíblia que ele estava presente. Mas Misael, Ananias e Azarias estavam presentes, que Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam presentes. Lá no campo de Dúria. E aquela planície. Todos que foram convidados teriam que estar ali. Estavam todos em pé. E a ordem saiu. Quando os instrumentos forem tocados, todos se prostram diante da estátua que o rei Nabucodonosor construiu. Porque aqueles que não fizerem isso vai ser jogado na fornalha. Estava ali perto da fornalha ardente. Quem não obedecer, mas Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eles tinham também aquele propósito no coração de não se curvar diante de outros deuses, a não ser diante do Deus vivo, do Deus do céu. Às vezes nós trocamos Deus por qualquer coisa, né? Adoramos outros deuses porque lá num campo de futebol, né? Gritando, entendeu? Vestindo a camisa, beijando a camisa, dizendo, né? É meu time, esse é meu... É um Deus de hoje, mano. É um Deus de hoje. Outro é novela. Perde culto para ficar em casa assistindo novela. Outro Deus é o Deus da ambição. Tem pessoas que estão endividadas, nossa, que estão desesperadas. Conheço pessoas que falaram para mim, eu estou numa angústia tremenda. Mas comprou um carrão. Nós devemos tomar cuidado o que nós colocamos na nossa, no lugar de Deus. Vamos ser como foi Daniel. Um dia eu visitei uma casa de uma senhora. Ela falou, vem, quero que você venha ver minha casa, que eu fiz uma reforma, eu quero ver. Então eu fui visitar essa casa. E depois no final, já estava saindo para ir embora, eu disse para ela, querida, se Deus pedir essa casa, você entrega. Chegarão dias que Deus vai pedir os nossos bens, porque está pertinho da volta de Cristo para ajudar na obra, você entrega. É caso para pensar. Não é acaso para pensar. Sim, Senhor, eu entrego tudo. Agora é o momento de nós nos prepararmos e termos o espírito que teve Daniel, um espírito excelente. Ele tinha um espírito excelente, diz a Bíblia. E seus companheiros. Quando a música foi tocada, toda aquela planície de pessoas ali que estavam ali em pé se prostraram e se curvaram. Mas ficou 3 lá que não fez isso, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles maldosos, invejosos, né? Ele já falou ao rei, tu não falou assim, assado, que quem não prostrasse diante da imagem ia ser lançado no fogo? Pois é, olha só o que eles disseram para o rei. Pois é, tem 3 aí, daqueles que o Senhor constituiu sobre os negócios de Babilônia, né? Sobre todos nós aí. Eles não fizeram causa de ti, ó rei. Aos teus deuses eles não adoram, eles não servem, eles não se prostraram. O que você vai fazer agora, rei? Então o rei mandou chamar os 3. Você percebe que aqueles jovens, eles eram amados pelo rei, eram queridos. Porque olha o que o rei falou para eles. O rei diz assim, é de propósito, Sadraque, Mesaque, Abednego, que vocês não servem os meus deuses, que vocês não vão prostrar diante da estátua, é de propósito. E depois eu vou fazer uma coisa, eu vou dar mais uma chance. Eu vou mandar novamente tocar a música. Vou mandar tocar, eu fui falando os nomes dos instrumentos, queria mandar, mas eles falaram assim, rei, não perca tempo. Não precisa mandar tocar instrumento nenhum. Porque nós não vamos prostrar diante da estátua. Nós não serviremos o teu Deus. Olha o que eles disseram. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se não, ó rei, nós não serviremos os teus deuses e não vamos nos prostrar diante da imagem. A Bíblia diz que o rei mudou o semblante. E o rei mandou que atassem e eles lançassem na fornalha. Irmãos, tem pessoa, um dia eu estava dando um estudo numa casa e chegou uma amiga dela e começou a falar, imagina, você deve ir para a minha igreja. Na minha igreja ninguém tem problema mais, ninguém tem luto, lá vai ser tudo resolvido os seus problemas. Aí eu falei para ela, olha filha, então nós não estamos falando do mesmo Deus. Peguei a Bíblia, examine a Bíblia, mostre para mim onde está escrito isso.
Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus entrou com eles na fornalha. Amém? Deus entrou com eles na fornalha. E o rei ficou espantado e falou, nós não jogamos 3? Eu não sei que distância que o rei estava dessa forma, mas que o rei via. Mas o poder de Deus era grande, ele fez o rei ver. Ele falou, nós não jogamos 3? Eu falei, é verdade, nós jogamos 3, mas eu vejo 4. E um é a semelhança do Filho do Altíssimo. Por que ele falou assim? Porque nas visões do sonho dele, quando Daniel contou para ele lembrou do sonho, ele viu. E ele disse, a aparência dele é do Filho do Altíssimo. E aí o rei gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora. Eles saíram. Gente, eu fico fascinada. Nem cheiro de fumaça tinha no cabelo deles. Olha a proteção de Deus. Então não se preocupe. Se você entrar numa fornalha das aflições, dos problemas, lembre que Deus está com você. Ele pode não te livrar, mas Ele entrará com você. Lembra da história de um menino que o pai disse para ele, se você repetir isso novamente, você vai dormir lá no sótão. O seu castigo vai ser dormir lá no sótão. Nunca mais faça isso. Ele, tá bom, pai, eu não faço mais. Mas o pai foi para o trabalho e voltou a fazer a mesma desobediência. Quando chegou o pai à tarde, a mãe contou, e o pai falou para ele, então você vai passar a noite lá no sótão. Ele começou a chorar, papai, por favor, me perdoa, nunca mais faço. Não, eu prometi que você vai, eu tenho que cumprir a promessa. Ele fala, por favor, papai, eu tenho muito medo dos sótãos, não se preocupe. Eu vou dormir com você lá. É assim que Deus faz. Ele não te livra, mas Ele entra com você no problema. Para dar apoio, para dar amparo. Muitas vezes as fornalhas, ela purifica o nosso caráter. Cada vez que nós saímos de um problema, nós saímos purificados com caráter mais forte. Inabalável. Com o caráter de Cristo. Que Deus nos ajude, que nós possamos ter o espírito de Daniel, de Misael, de Ananias e Azarias, termos um propósito fiel. Eles venceram porque no comecinho eles fizeram um propósito de não se contaminar e foram firmes. Estamos chegando em dias, perto da volta de Cristo, que nós vamos ter que tomar uma decisão. De que lado nós vamos estar? Ao lado de Deus ou ao outro lado, do mais fácil? Nunca se esqueçamos, irmão, de cada dia nós temos que lutar com Deus em oração, vencermos com a leitura da Bíblia Sagrada e com oração. Cada dia que a gente levanta, que a gente medita na palavra de Deus, nesses homens de fé, de coragem, que está escrito na Bíblia Sagrada, a gente sai fortalecida, né? Sai fortalecida, confiante que um dia o livramento virá. Chegará dias que nós vamos ser perseguidos, o mundo todo vai estar contra nós, por causa da palavra de Cristo, se nós permanecermos firmes. Daniel mesmo escreveu no capítulo 12 que o príncipe se levantará em favor do seu povo, vai pelejar pelo seu povo. Não se preocupe, fica firme, firme na palavra de Deus, estude a cada dia, cuide do seu corpo, do que é o templo do Espírito Santo, porque você cuidando do corpo, você vai ficar com uma mente limpa, uma mente saudável. Aí vai ficar mais fácil do Espírito Santo trabalhar na sua mente para vencer o mal.
que é uma das coisas que eu quero no céu, é conversar com Daniel e perguntar para os seus companheiros como foi enfrentar a fogueira, a fornalha da aflição. E Deus o livrou da fornalha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Querido meu Deus, essa vida é muito difícil aqui nessa terra. Passamos por grandes desafios. Muitas vezes, Pai, somos jogados na fornalha. Mas o Senhor entra conosco na fornalha. Ajuda-nos, Pai, sermos vencedores. Porque só os vencedores morarão contigo na eternidade. Dá-nos o poder do céu para vencermos o mal. E ajuda-nos a cada dia a dizer não àquilo que não agrada o teu santo nome. Por favor, Pai, que possamos ser uma Bíblia aberta para as pessoas que não leem a Bíblia, mas possam ler na nossa vida que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa força, a nossa rocha. O Senhor é um abrigo seguro contra a tempestade. Dá-nos um dia muito abençoado e abençoe a todas as pessoas que assistirem essa aula. Por favor, Deus, esse vídeo, que eles sejam abençoados por Ti e dá poder do céu para eles vencerem o mal e preparem cada um deles para estar contigo na eternidade. Eu oro no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia a todos e que vocês possa compartilhar com outras pessoas esse vídeo, um vídeo de fé, de esperança, que fala exclusivamente da palavra de Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, para quem vai assistir esse vídeo, não sei a hora. Que Deus seja com vocês. Amém.